Hello, tudo bem? Me chamo Cândido Amorim, estou aqui na SaraCast fazendo mais uma entrevista importantíssima para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. E todos os dias tem vídeos novos sobre business, saúde, espiritualidade para o seu crescimento, seu desenvolvimento. Hoje eu estou aqui com uma pessoa mega especial, um mega comunicador, compartilhando com você também o conhecimento dele. Muito obrigado. Prazer estar aqui, Daniel pelo convite. Obrigado, é uma querido. honra, né, estar aqui conversando com você sobre comunicação, compartilhando o que eu tenho aprendido, porque eu acredito que mais pessoas precisam ser ativadas, né, e entender o poder que existe na comunicação. Então é uma honra estar aqui para falar sobre isso. Meu amigo, eu queria que você também falasse um pouco, porque a gente sabe que você é as pessoas que te conhecem, que te seguem, você tem estimulado muito, não só ensinado, mas estimulando também as pessoas a ter uma comunicação mais assertiva e trazer de dentro para fora aquilo que tem dentro dela. Mas a gente sabe que você não é só um comunicador hoje nas mídias sociais, nas redes sociais. Você tem outras qualificações. Pode compartilhar com a gente? Claro, claro. Bem, eu sou jornalista por formação, trabalhei por 17 anos em jornais no Rio de Janeiro, era repórter, eu via histórias, entrevistava as pessoas e escrevia para colocar no jornal. E ao longo da minha trajetória eu fui entendendo que eu precisava adquirir novas habilidades para eu continuar contando história. Porque contar história, que é algo que o jornalismo me ensinou e eu fiquei apaixonado, contar história é uma necessidade que eu tenho, mas nem todo mundo estava parando para ler o jornal. A audiência vinha caindo. Eu falei, caramba, o que eu vou fazer? Aí eu comecei a estudar cinema documentário. Eu entendi que estar no audiovisual de alguma forma me faria continuar contando história de forma que as pessoas queiram consumir, queiram ouvir. E aí eu me formei em cinema documentário, comecei a fazer meus filmes, né? Já fiz alguns, graças a Deus, que estão indo bem, que vão bem, que as pessoas gostam, que as pessoas aprendem. E comecei a estudar muito, mas muito, a comunicação digital. As estratégias digitais para você distribuir seu conteúdo nas redes. Porque hoje, ao contrário de 20 anos atrás, a gente não precisa mais estar num grande meio de comunicação, num grande veículo, numa grande empresa, na qual a gente precisa passar por um processo de seleção, provar que sabe fazer. Não, não. Hoje, nós temos as redes sociais. E elas transformaram as pessoas não só em donas de perfis, em administradores de página. Hoje, todo mundo que tem um perfil na rede social e leva isso a sério é um produtor de conteúdo. E o conteúdo que eu disparo de dentro da minha casa, por meio da internet, por meio das redes sociais, pode chegar do outro lado do mundo, pode alcançar milhares de pessoas. Por isso que a gente precisa saber se comunicar. Como é que faz? E eu defendo muito que a gente estude, leia, converse com quem está fazendo o que você quer fazer, porque é assim que a gente vai se desenvolvendo, aprendendo novas formas e alcançando mais pessoas. É por isso que você está aqui. Estou modelando quem faz isso muito bem. Eu vi que a sua base, e eu acho isso muito top, a sua base para modelar é o nosso Jesus Cristo. Uhum. Que é o melhor e maior comunicador. Isso. Mas eu vejo, como estudioso também, eu vejo que tem momentos que aparentemente parece que Jesus ele não conseguiu conectar com todos. Uhum. No meio da comunicação. Tem a passagem que fala assim, quem suporta tão duras palavras? Uhum. Ali subentende que foi Jesus que não soube se comunicar ou as pessoas estavam, vamos botar para a linguagem de hoje, mimizenta? Ali, esse trecho, Jesus está falando sobre que as pessoas tinham que comer a carne dele e beber o sangue dele. Uhum. E a Bíblia diz, está em Lucas essa passagem, que algumas pessoas que seguiam Jesus por conta desse discurso pararam de seguir Jesus, porque elas realmente acharam que era muito duro. E aí ele vira para os discípulos dele, para os 12, os que andavam do lado dele, e fala, e vocês? Vocês também vão embora? E aí Pedro fala, para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Eu acredito que Jesus precisava fazer aquele discurso. Por quê? Porque ali ele estava dando as bases para algo que a gente faz até hoje para lembrar de Jesus.
São poucas cerimônias que Jesus falou para fazer. Batismo e a ceia. São os dois. E nesse trecho ele está falando da ceia. Então ele explica de uma forma bem forte, que na Bíblia algumas pessoas chamaram de dura, o que era. Que naquela época as pessoas não tinham tanta compreensão como nós temos hoje em relação às metáforas. Porque o que as pessoas entenderam ali era que Jesus estava pregando o canibalismo. Comer da carne dele? Não posso. É isso que as pessoas pensaram. Mas ele não estava falando disso. Ele estava falando de uma forma metafórica. E hoje nós temos o quê? O pãozinho da ceia, o cálice de vinho ou o suco de uva. E assim a gente representa aquele momento. Mas eu acredito que sim, Jesus tinha que falar. E outro ponto. Tem pessoas que talvez não estejam preparadas para andar do nosso lado. Porque essas pessoas, elas andam, acham legal, mas não entendem tudo. Elas não querem compreender, elas não avançam, elas não se abrem para receber a mensagem. Então, essa pessoa acaba ocupando o espaço de alguém que vai estar sedento, faminto pela sua mensagem, mas essa pessoa está aqui. Então Jesus faz um discurso em que ele separa, quer ficar comigo? Quer caminhar comigo? É assim. O que a gente tem que fazer? Procurar entender. Quantas pessoas mudam de rumo porque elas não entenderam alguma coisa e às vezes a culpa é dela. Porque faltou conhecimento, compreensão, boa vontade. Ali, quem continuou do lado de Jesus, Jesus olhou e falou: esses são os meus seguidores. Esses são os caras que realmente têm que estar do meu lado. Tá? Então, quando a gente desiste de alguma mensagem porque a gente não entendeu, a tendência é falar: o culpado é o outro. Só que o grande problema na nossa sociedade é isso. As pessoas sempre acham que a culpa é do outro. Se elas pararem para se observar e imaginar, mas calma aí, será que tem alguma coisa que eu preciso aprender? Se elas fizessem essa reflexão, não tenho dúvida nenhuma que muita coisa seria melhor. Tem uma outra coisa interessante que Jesus falou e tem a ver com esse tema, é quando ele fala a parábola do semeador. Jesus conta que ele usa uma ilustração, ele usa o storytelling, é uma técnica de comunicação poderosa. Naquela época não tinha essa... Falava em parábolas. Não tinha esse nome, storytelling, mas o que são as parábolas? São histórias que usam metáfora para levar as pessoas a uma lição, a uma compreensão, né? E Jesus conta que um semeador saiu pelo campo, ele tinha sementes na mão, e no meio do caminho as sementes foram caindo. E nessa parábola, ele dá uma dica para a gente sobre 4 tipos de audiência. 4 tipos de público, 4 tipos de pessoas que vão ouvir a nossa mensagem. É óbvio que Jesus ali estava falando da mensagem dele. Ele falou: a minha mensagem é como uma semente. Às vezes ela cai num terreno e ela não entra na terra e aí ela não floresce. Aí, às vezes ela cai nos espinhos, às vezes ela cai na pedra seca, mas tem uma que cai em boa terra e vai germinar. Então, são 4 tipos de pessoas. E Jesus explica isso depois. Uma das poucas parábolas que ele explica, que ele dá o significado. Ele faz isso nessa. Ele fala: tem gente que ouve a mensagem, mas está tão atribulado com as coisas do dia a dia que deixa para lá. Tem gente que até se anima com a mensagem, mas diante de uma pressão. Porque quando você começa a se posicionar, quando você começa a falar a sua verdade, você acaba incomodando muita gente. E as pessoas podem começar a te perseguir. Ou então debochar de você. E essa pressão que Jesus está falando, tem gente que não suporta e deixa para lá. Entende? Então nós temos que saber que a nossa mensagem ela tem que ser entregue. Mas tem muitas pessoas que vão ouvir e não vão querer saber. Um desses públicos é o que ouve, mas não tem conhecimento. Mas não consegue entender. E aí, já que eu não entendi, eu deixo para lá. Né? Então, exatamente como acontecia naquela época, acontece hoje. A gente está entregando conhecimento, compartilhando sabedoria. Tem gente que ouve e fala: isso não é para mim. Não, eu não quero. Eu estou tão ocupado aqui no meu dia a dia, preciso pagar o aluguel, não vou parar para ouvir isso não. Porque as pessoas não entendem que se elas colocarem conhecimento dentro delas, elas começam a se transformar e elas podem ser uma boa influência para as pessoas. Né? Então é isso, está posto há milênios que
tem gente que não vai ouvir. E ok, a gente tem que seguir em frente. O que eu acho muito interessante na parábola, que mesmo sabendo que a semente cai em um terreno que não vai florescer, o semeador continua semeando. Então, mesmo sabendo que algumas pessoas não vão nos ouvir, não querem nos ouvir, não vão entender o que a gente fala, a gente tem que continuar entregando a mensagem. Porque sempre vai existir uma terra boa para a nossa semente ser depositada. Top. Então, não tem jeito. Jesus já continua sendo a melhor referência para a comunicação. Maior de todos. E entender também que essas pessoas... Eu já ouvi de alguns influencers que ele falou, ó, vai ter coisa que você vai entregar e as pessoas não vão entender. Por mais que você explique com detalhe, as pessoas não vão entender. E tá tudo bem. Porque essas pessoas ainda não estão prontas para essa mensagem. É certo isso? É certo. É a parábola do semeador, é isso. Tem terrenos que são corações, são ouvidos, que não vão absorver o que você está falando. Mas qual o seu compromisso é com o quê? Com a sua mensagem. É com a transformação que você carrega. Então você tem que continuar entregando. Porque vai ter gente que vai receber bem e vai ser transformada pelo aquilo que você está falando. Contexto. Sem dúvida nenhuma. E você acha que todo mundo tem uma mensagem? Todo mundo tem uma mensagem? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Nós não estamos aqui por acaso. A pessoa pode até pensar assim, Daniel, mas eu sou fruto de uma gravidez não planejada, foi um acidente. Não. Pode ter sido no campo natural entre o pai e a mãe. Até de um estupro. Até de uma violência, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Eu estou sendo um pouco extrema, mas sim, é válido, né? Claro, porque essa é uma questão que toca as pessoas. As pessoas podem pensar assim, eu sou fruto de uma violência sexual, Deus não me ama, eu não fui planejado, ninguém me quis. A pessoa pode pensar isso, mas é um erro pensar nisso. Porque o campo natural, onde essas coisas acontecem terríveis, é um. O campo de Deus é outro. Deus transforma o mal em bem. Então, onde o mundo, por meio de uma maldade, criou alguma coisa, Deus olha e fala, mas eu amo essa pessoa e eu vou fazer dela, eu vou dar a ela um projeto, uma mensagem. Então, assim, a pessoa que sofreu que é fruto de uma violência dessa, por exemplo, se ela conseguir sarar isso no coração dela, se ela conseguir superar todo o mal que isso traz, ela pode ajudar outras pessoas. Ela pode ajudar pessoas que sofreram uma violência, por exemplo, e querem fazer um aborto. Ela fala assim, olha, eu poderia ter sido abortado, mas hoje eu estou aqui, fazendo a diferença. E isso é um exemplo extremo da mensagem, porque eu acredito que a nossa mensagem está em 3 respostas. E as perguntas são, o que você aprendeu e pode ensinar? Eu, por exemplo, aprendi comunicação, fiz faculdade de jornalismo, fiz pós-graduação de cinema documentário, fiz curso de roteiro, faço curso de marketing digital, sigo estudando todos os dias. Eu posso ensinar isso porque eu aprendi. Esse é um ponto. Então, muitas pessoas podem ensinar o que elas sabem, a cozinhar, a dirigir, a criar plataforma na internet, a gravar podcast. Elas podem ensinar. O outro ponto é, o que você faz que as pessoas elogiam, que elas reconhecem que é bom? Porque talvez essa habilidade natural, esse seu jeito, como você foi moldado, pode ser ensinado a outras pessoas. Pode ser usado para influenciar outras pessoas. Um exemplo, por exemplo, a pessoa fala assim, você é muito bom para ouvir as pessoas, é uma característica sua, né? Você fala, nunca parei para pensar que eu era um cara que ouvia as pessoas a ponto de alguém perceber isso. Porque é tão nosso que a gente está acostumado. Aí quando a gente percebe que isso é uma habilidade, você fala, poxa, mas por que eu sou assim? Uma pessoa que ensina os outros a ouvir resolve muitos problemas do mundo, sabe por quê? Porque hoje está todo mundo querendo falar. Todo mundo quer atenção. E quando alguém para nos ouvir, a gente se sente amado. Sim. A gente sente que fala, caramba, esse cara me deu atenção. Às vezes você não fala nada, você não precisa falar absolutamente nada, você só ouve a pessoa. Então essa é uma habilidade que pode ser usada para influenciar as pessoas e para acalmar. Calma, ouça mais, fale menos. Às vezes você tem uma habilidade para negócios. Pô, você é um cara bom, né? Eu percebo que você sempre está pensando em como abrir uma empresa, que não sei o que você... Aí você fala, é verdade. Nunca tinha parado para pensar que eu tenho isso no negócio. Por que eu tenho isso? Fatalmente, na sua infância, você já sonhava com isso, alguém te influenciou, isso foi gerando dentro de você uma vontade e é uma habilidade sua. Você pode ensinar isso. Tantas pessoas poderiam aprender com essa qualidade que você tem.
E o terceiro ponto o que você passou de ruim na vida, superou e hoje pode ajudar as pessoas que estão passando por aquilo que você enfrentou. Porque você, hoje, já que você superou esse problema, você pode apontar a luz no fim do túnel. Você pode apontar a saída do labirinto. Você pode levar a pessoa, vamos aqui, eu sei como é que sai daqui. Então, a mensagem, ela é muito mais do que falar em público. Ela é muito mais do que ter um Instagram, gravar todo dia para o YouTube. A mensagem é uma forma de transformar as pessoas por meio daquilo que tem dentro de você. Então, eu acho que todo mundo, sim, tem uma mensagem. E se a pessoa parar, responder essas perguntas, ela vai chegar a uma conclusão do que ela precisa fazer. E ela tem que fazer, porque tem muita gente que precisa ouvir o que a gente tem para dizer. Então, eu percebo que a comunicação não é só em falar, em ouvir é uma comunicação. Claro, é fundamental saber ouvir. E a Bíblia diz que o melhor seja tardio em falar, né? Em irar-se e seja breve em ouvir. Nós temos que estar prontos para ouvir as pessoas, né? E o mundo de hoje, engraçado, né? As pessoas querem falar. Porque, será que as pessoas querem falar porque querem ter mais atenção? Porque tem muita coisa também que as pessoas falam e não diz nada. Eu acho que são vários fatores. A questão da carência emocional é muito forte, muito forte. E eu acho que não tem problema nenhum em falar. Eu falo pra caramba, né? Só que eu sei as horas de falar, os momentos que eu tenho que falar. E o que falar? E por que eu sei isso? Porque eu me preparei. Tem gente que acha assim, não, mas comunicação é um dom. A pessoa nasceu com isso. Óbvio que tem muitas pessoas que nascem com uma habilidade, que conseguem encarar uma câmera e falar com a câmera sem ter treinado. Mas o que eu acredito é que comunicação é um conjunto de técnicas e ações. E isso a gente aprende. Então, se você que está nos assistindo acha que não consegue gravar um vídeo, não consegue falar para a câmera, eu quero te falar o seguinte, há 3 anos eu também não conseguia. Mas quando eu entendi que eu precisava usar o audiovisual para entregar minha mensagem, porque as pessoas hoje assistem mais vídeos do que leem um texto, quando eu entendi que a comunicação estava caminhando para o audiovisual, eu comecei a treinar em casa, de frente para o espelho. Eu me gravava e depois assistia, falava, caramba, estou mexendo muito a mão, eu estou gaguejando, e as palavras estão fugindo. Então o que eu fazia? Vou ler o que eu vou falar. Eu vou estudar o que eu vou falar. Eu vou colocar o conteúdo dentro de mim, porque na hora que eu encarar uma câmera, eu sei o que dizer. Então, treinamento te leva para esse ponto em que você sabe o que falar e na hora que tem que falar. Caraca. É interessante que eu também, eu posso falar um pouquinho, só para finalizar essa parte de saber falar, todo mundo falava que eu falava muito bem. Só que eu sempre soube que eu tenho um problema imenso com a dicção. E não falava por causa disso. E quando falava bobagem. Porque eu não levava isso a sério, a comunicação. Uhum. Eu, pra mim, sinceramente, pra mim, semana passada, não sei se você conhece, teve o Nando Pinheiro aqui, outro belo comunicador e tudo mais, são os mestres da comunicação, que falam muito bem e tudo mais. E dentro do que você falou, eu passei a treinar. Eu ficava de frente e vou te falar uma verdade. Eu não gostava de ver os vídeos do áudio que eu... Será que é normal? É comum isso? Eu falava, nossa, minha voz já afinou. Nossa, eu gaguejei demais. E aí, certo, um mentor e um mentorado chegou para mim e falou assim, você fala muito bem, tem que melhorar, mas você tem que fazer. Uhum. E quando eu abri a boca, e o feedback eu acho que é o que mais valida, assim, não é o dinheiro, não é o resultado financeiro, mas as transformações, que a gente está falando de comunicação e transformação, isso que me trouxe o prazer de dar continuidade até o próprio podcast. Uhum. Que a minha área é totalmente diferente dessa aqui. Sim. E possa ser também que Deus te levante dentro de um vamos botar aí a linguagem que o pessoal está usando aqui dentro de Alphaville, dentro de um ecossistema. Eu sou formado em engenheiro civil e teologia. A teologia eu uso como base da minha comunicação, do conhecimento que eu tenho. Mas teologia, muita coisa a gente fala de fundação, essas coisas. Mas hoje eu sou um comunicador. Sem dúvida. Não tão no suporte como você, porém eu sou um comunicador. Claro, todos somos. Sem dúvida. E muito, não intuitivo, mas intencional. Uhum. Tenho estudado muito mais isso e tudo mais.
Possa ser que Deus pegue a pessoa, como você falou, algumas pessoas já nascem com esse dom. Sim. E pega essa pessoa que ele estudou uma coisa que não tem nada a ver daquilo que ele foi chamado, teve um propósito, tem uma missão, e colocar ele para poder fazer da comunicação. Você está entendendo a pergunta? Sim, tô. Olha só, eu acredito que a comunicação hoje ela é uma aliada, é uma habilidade que a gente precisa treinar, e ela é aliada de todas as profissões. Todas as profissões. Porque, no final das contas, quase todos os trabalhos se resumem à venda. Sim, venda. eu falo A venda. isso. Você vai vender o seu tempo, você vai vender o seu projeto, eu vou vender o meu curso, eu vou vender a minha mentoria, mas eu sou um comunicador. Só que para eu continuar falando, ter tranquilidade, eu preciso ter o meu negócio, tá? Então, a pessoa, por exemplo, ela do mercado de beleza estética, ela também precisa vender. A pessoa é um advogado, também precisa captar clientes, é vender, está vendendo o seu tempo de trabalho, né? Então, como a internet se expandiu, se democratizou, e hoje todo mundo tem um celular, muitas pessoas têm conta nas redes sociais, isso é o quê? Comunicação. Você precisa pegar a sua habilidade, aprender a se comunicar e entregar isso nas redes. Porque a internet, a comunicação digital, ela aproxima quem tem o que vender, ou então quem tem um serviço a oferecer, e quem precisa comprar. Só que se você não souber se comunicar, as pessoas não chegam. Há um tempo atrás, o que as pessoas faziam, né, há muitos anos atrás? Vamos investir em marketing, em publicidade. Então a empresa ia, contratava alguém, fazia-se uma publicidade, um comercial, e isso era vinculado no jornal, na TV e tal. Hoje em dia, o dono da empresa, ele pega e faz um vídeo. E ele começa a gerar ali uma relação. A gente vive numa época em que as pessoas seguem pessoas. Então, se você tem qualquer projeto na sua vida, as pessoas vão se conectar por conta do seu propósito, da sua mensagem, mas também por quem você é. Então, seja lá o que for que você venda ou ofereça, você precisa comunicar, falar sobre isso. E talvez, por exemplo, você é engenheiro civil e você tem um podcast. Isso aqui funciona para você como uma construção de branding. Porque as pessoas vão começar a olhar e falar, pô, esse cara é legal, ele tem uns bons assuntos. Aí um dia elas vão precisar de um engenheiro civil. Elas vão entrar em contato contigo. Eu não tenho dúvida nenhuma. Por quê? Porque você construiu uma imagem de que os seus assuntos são interessantes, a forma como você trata as pessoas é legal, porque tudo isso é julgado e analisado. E eu quero contar uma história que tem a ver sobre falar mal e falar bem, falar, né, com capacidade, falar com dificuldade. Quando o povo hebreu, né, que é o povo que vai dar origem aos judeus, vivia escravo no Egito, Deus decidiu que era a hora de libertá-los. E ele precisava de uma pessoa no meio daquele povo para ser o cara que ia entregar a mensagem dele. Então ele escolheu Moisés. Ele falou, Moisés, vai até o faraó e fala para ele libertar o meu povo. Essa era a missão. O que Moisés tinha? Uma mensagem. Ele tinha que olhar para o faraó e falar, Deus mandou fazer isso aqui, libera a gente. E o que ele faz com Deus? Ele vira e fala, Deus, por 5 vezes Moisés tenta convencer a Deus que ele não era o cara. Dando a desculpa para hoje. Falar, não, eles não vão me ouvir. E o que eu vou falar? Sou pesado com as palavras. E tem um momento que ele fala, eu não sei falar bem. É isso. Manda o meu irmão. Então, eu acredito que Arão, que é o irmão dele, devia falar muito bem, devia ser um mestre de oratória, só que Deus não queria o capacitado. Deus queria Moisés, falando, é você, vai lá porque eu vou colocar as palavras na sua boca. Então, tem gente que acha que, mas eu não tenho habilidade, mas eu não sei. No caso de Moisés, ele foi capacitado, orientado e inspirado por Deus. Nós também podemos contar com isso e também podemos contar com a preparação, com estudo, com treinamento, que a gente vence as dificuldades e pode realizar grandes coisas. É só a gente querer e dar o primeiro passo. Tem uma pergunta aqui. Existe a diferença entre a mensagem que carrego e o meu propósito? Muita diferença. O propósito de vida, eu acredito que ele é dado por Deus e ele nunca vai mudar. Você tem um propósito. A mensagem é aquilo que você comunica e a direção que você está apontando para as pessoas. E isso pode mudar. O meu propósito, por exemplo, é compartilhar conhecimento. E eu posso fazer isso
num podcast, eu posso fazer isso no jornal, eu posso fazer isso no cinema, eu posso fazer isso em diversos lugares. E o propósito, ele tem 3 características. Olha só, o propósito, ele é uma ação genérica. O meu, por exemplo, compartilhar conhecimento, isso é genérico. Ele pode ser feito em qualquer lugar. E ele sempre vai ser voltado para as pessoas. Tem gente que fala assim, o meu propósito de vida é ser rico. Não, esse pode ser o seu sonho, mas se você for rico, você vai fazer o quê? Eu vou ajudar as pessoas. Não, então o seu propósito é ajudar as pessoas. Só que você pode fazer isso mesmo não sendo rico. Isso aí. As pessoas confundem. E mensagem é aquilo que você vai contar para as pessoas, é a direção que você vai apontar. Então, dentro do meu propósito, que é compartilhar conhecimento, eu tenho uma mensagem. A minha hoje é incentivar as pessoas a entregarem a mensagem delas. Hoje eu falo, olha, você tem uma mensagem. Você precisa influenciar as pessoas. Você é uma flecha. Sabe, tem uma ilustração que eu gosto muito de usar, que é a seguinte. Os guerreiros da antiguidade, eles lutavam com arco e flecha. Então eles disparavam a flecha atingia o inimigo. E aqui nessa ilustração vamos imaginar que nós estamos falando do exército do bem contra o exército do mal. Uhum. E quando a flecha atinge o inimigo, 2 coisas acontecem. 1, ele cai, o mal cai. E 2, abre-se a possibilidade do avanço da mensagem do bem, o avanço do exército do bem. A nossa mensagem é como uma flecha. A nossa mensagem, ela vai atingir algo que é ruim, né? Não é uma pessoa, é uma ideia. Por exemplo, a minha mensagem pode ser sobre mentira. Então eu falo sobre você não mentir. Então quando eu combato a mentira, eu abro espaço para o avanço de uma mensagem da verdade. E agora, se a gente pensar no caso de Jesus, por exemplo, Jesus, ele era a própria mensagem. Porque ele dizia para as pessoas, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Onde Jesus ia, ele falava sobre as coisas que ele tinha ouvido do Pai e ele comunicava para as pessoas. Ele se apresentava como uma porta de entrada para a vida eterna. Então, ele era a própria mensagem. E eu acredito que nós também, muitos de nós, somos a nossa própria mensagem. Onde eu vou, eu falo de comunicação. Onde eu vou, eu estou incentivando as pessoas. Eu estou tentando inspirar as pessoas numa direção boa. Por quê? Porque isso faz parte de mim. Você não vai me ver perdendo tempo falando de assuntos que não vão ajudar as pessoas. Eu não perco esse tempo. Então eu considero que eu sou uma mensagem, e você que está nos acompanhando certamente também consegue entender que você tem uma mensagem dentro de você, ela é tão verdadeira. Quando alguém conta sobre algo que passou no passado, um abandono, quebra financeira, uma violência, e ela superou e começa a falar disso, ela é a própria mensagem. Porque é a história dela que vai influenciar as pessoas. Então, voltando à metáfora da flecha, se nós somos a nossa própria mensagem, como Jesus é, nós somos uma flecha. Nós temos uma direção, nós somos afiados. Então, hoje, eu falo isso para as pessoas. Você é uma flecha. Vai, atinge o alvo, derruba o mal e permita que a mensagem do bem avance. Então, isso é uma mensagem. Mas pode ser que daqui a 10 anos eu esteja falando de outra coisa. Talvez daqui a 10 anos eu fosse... já formei aqui uma geração de comunicadores, que esse é o meu objetivo. É criar um ambiente em que as pessoas vão aprender a se comunicar. Porque hoje em dia tem muita gente que ensina a vender. Uhum. Tem muita gente hoje que quer que você seja um produto. Eu acredito que as pessoas são uma mensagem, que elas são uma flecha. Que elas têm que, muito mais do que vender, elas têm que influenciar as pessoas para um bom caminho. Levar uma mensagem que transforma vidas. Então, esse é um objetivo que eu tenho. Pode ser que daqui a 15 anos eu fale, não, agora está na hora de entregar uma outra mensagem. Agora eu vou falar sobre a importância do perdão. Eu vou falar de perdão. Pronto. Eu mudei a minha mensagem, mas não o meu propósito. Porque o meu propósito é compartilhar conhecimento. Então, essa é para mim a grande diferença entre um e o outro. Entre propósito e mensagem. Vamos para outra pergunta aqui. Não vou fazer essa aqui não, vou fazer agora a minha pergunta. Essa aqui foi junto com a Nath fez comigo. Daniel, eu tenho a comunicação interna entre funcionários, colaboradores, principalmente família, ela não é a mesma com o externo. Estou falando assim, os seguidores, é totalmente diversa, porque você manda uma mensagem em casa ou na empresa e a mesma mensagem, a mesma comunicação,
ela é totalmente captada de forma diferente. Sim. E como ser mais assertivo na empresa, na comunicação? A gente tá falando, eu estou falando da comunicação verbal, tá? Porque a gente sabe que tem N comunicação, na comunicação verbal, assim, de fala um com o outro. Uhum. Como ser mais assertivo dentro desses 3 contextos? Empresa, família e, vamos botar aí, seguidores. As pessoas da família, elas nos conhecem mais. Porque elas convivem com a gente há anos. Então, algumas até sabem o que você quer quando você faz um gesto. Comunicação corporal, não verbal. Uhum. Se, tá olhando muito pro alto, fala assim, deve estar querendo um café. Por quê? Porque se conhecem, então é mais fácil se comunicar. Na questão também da família, existe às vezes um entrave que é uma questão emocional. Porque como se conhece tanto, talvez uma já tenha ferido a outra, já tenha falado alguma coisa que não foi legal, e aí você vai criando ruído, vai criando uma rusga. No trabalho, no dia a dia, o que é fundamental, em casa também, é fundamental o feedback. É falar assim, o que você entendeu do que eu falei? Olha, eu quero que você pegue essa garrafa de água aqui e complete com água. Aí eu viro para você e falo assim, o que você entendeu que eu te perguntei, que eu te pedi? Aí, porque, olha só, se você não me der essa resposta, você pode trazer a garrafa transbordando. E eu vou achar isso indelicado. Falo, caramba, botou aqui, molhou tudo. Mas aí você vira para mim e fala assim, não, mas você falou para completar. Completar é completar, botei completo. Não, completar é até aqui, ó. Você tem que deixar um espacinho. Mas por que gera essa falta de comunicação? Não é falta de comunicação, essa má interpretação. Porque o que você acha que é completar é uma coisa, e o que eu pedi como completar é outra. Você só resolve essa diferença se eu perguntar, cara, pedi para completar. Até onde você vai encher a garrafa? Ah, Daniel, até aqui. Não, cara. Bota até aqui. Aqui é completar. Tá bom, a gente tem um acordo. A gente já sabe o que é completar. A próxima vez que eu te pedir isso, você vai fazer. Por quê? A gente combinou. Então, acho que o que falta é o entendimento na pessoa que fala. Ela precisa entender, ela precisa ter humildade, que nem todo mundo caminhou, entende, sabe o que ela sabe. E ela precisa ter um esforço maior além de orientar, explicar, bem explicado o que ela quer. E por que isso é importante? Porque o resultado final vai ser bom para todo mundo. Sim. Você simplesmente jogar uma responsabilidade na frente de uma pessoa e deixá-la resolver, você está assumindo o risco de que o resultado final pode ser prejudicado por esse ruído de comunicação. Então, é um exercício de... É um exercício de humildade, mas também é um ponto de inteligência. Eu quero que seja bem feito porque o resultado final vai ser bom para todo mundo. Então eu vou te explicar, vou perder meu tempo aqui, vou investir o meu tempo para te explicar como é que é. Acho que é isso. Pode ser que, às vezes eu falo dentro da comunicação, falando assim, ó, isso é uma má comunicação. Por quê? Você não conseguiu também entender, ter empatia porque o outro entendeu dessa forma. Isso, o comunicador tem que ter esse conhecimento também, esse entendimento, porque o outro não está interpretando de acordo com o que você está oferecendo. Exatamente. Imagine que você encontra uma pessoa que fala inglês. E aí você fala mais ou menos. Você não vai se esforçar para aquela pessoa entender aquilo que você quer falar? Você não vai fazer um gesto? Imagina, você está na Rússia e você quer almoçar, está morrendo de fome. Não tem nenhum celular com internet para você traduzir. O que você vai fazer para pedir comida? Você vai pegar o cardápio, vai ter um monte de coisa que você não entende, um cardápio que não tem foto, e fala, cara, o que eu vou comer? O que você vai fazer? Você vai fazer um gesto. Você vai imitar uma galinha, uma vaca, vai fazer um mu. Eu quero carne, mu. Então, assim, nesse momento, quando é para você diretamente, você se esforça para o outro entender. Por que a gente não faz isso no dia a dia? Porque a gente, às vezes, acha que a pessoa sabe. Ah, ele sabe, ele entende. Que a gente fala português. Não. A forma de pensar é diferente. Então, acho que a gente tem que se esforçar nesse momento quando dá uma tarefa, quando dá uma missão, para que a pessoa compreenda. Então, dentro do contexto que você falou inicial da família, possa ser que mesmo que seja da família, vive com você, convive com você, ela ainda não vai conseguir se conectar como você falou mesmo, na questão até da alma, machucado, ferido na alma. Mas você vai falar com ela e falar assim, ela já sabe, já vive comigo, trabalha comigo tanto tempo, e ela ainda assim não entendeu
Não entendeu. Então você tem que... Isso acontece, mas Na às empresa vezes, também. Na empresa acontece muito mais. Muito mais. Muito mais, porque são pessoas que não se conhecem, né? Em casa tem fatores que deixam a comunicação mais difícil. Pode ser mais fácil também. Sim. Mas tem uma história que, não quero ouvir fulano só vem me criticar. Sabe? Aí você tem que trabalhar em você. Será que ele só quer me criticar ou ele quer me ajudar? Porque a gente acha isso, né? Que, me criticou porque tá me ofendendo. Uhum. Então tem esses fatores que atrapalham essa comunicação, né? Quando existe emoção envolvida entre duas pessoas numa comunicação, ela pode interferir na compreensão. E no trabalho é mais difícil, né? Porque as pessoas estão ali para trabalhar, estão se conhecendo e tal. Também, depois que elas trabalham muito tempo juntas, né? Tem isso também da família. Pode se entender perfeitamente, um gesto, você levantou a cabeça, já sei que você quer um café, ou então pode falar, não vou fazer nada não, ele sei que ele quer um café, mas não vou dar não, porque ele gritou comigo anteontem. Entendi. Sabe? Então tem esses fatores que atrapalham a comunicação. E na empresa ser o máximo profissional possível. Sem dúvida. Da comunicação. Quer fazer uma pergunta? Esse que você citou da família, eu aprendo muito com o meu filho, vai fazer 4 anos agora, e às vezes eu falo assim, filho, pega tua mochila lá no quarto, porque tem 3 mochilas, e a que eu pedi é que tá lá em cima, né, e as outras são guardadas, tipo, eu nem queria pedir pra ele procurar nada. Ele vai, quando vê, ele tem com uma mochila nada a ver com a que eu pedi. Eu falo, filho, não era essa, era outra. Eu falo assim, poxa, não posso brigar com ele, porque eu pedi a mochila, ele me trouxe a mochila. Exatamente. Eu não especifiquei qual era. Exatamente. E às vezes eu não peço nada, eu tô lá guardando uma coisa, guardando outra, quando eu vejo ele vem e me traz sem eu nem pedir. Então eu falo assim, nossa, olha a comunicação minha com ele, como tá sendo. E eu aprendo muito assim, com esses gestos. As crianças ensinam muito a gente, né? A gente se esforça para que elas entendam o que a gente quer. Você não vira para uma criança e fala, vamos brincar de carro? Não, você fala, vamos brincar de bibi? Por quê? Porque bibi ela entende o que é, carro ela ainda está entendendo, ainda vai demorar, né? Você não fala, vamos embora, tá na hora de dormir. Você fala, não, vamos mimir, vamos pra cama mimir. Porque é a comunicação que a criança entende. E isso é um esforço que um adulto faz para quê? Para que a criança faça o que ele quer. Sim. Então a gente tem que aplicar isso no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Não pode achar que já falei, já dei a ordem, vocês que se virem. Quem tem essa postura, e essa é uma postura muito comum, é de uma pessoa que não está comprometida com o resultado. Por quê? Vai ter retrabalho. Entendi. Quem fala desse jeito e não se preocupa em explicar, em entender o que o outro entendeu, na frente vai reclamar, não faz nada direito, esse aí eu peço, não sei o quê, não vou pedir mais, aí demite, sabe? As pessoas criam problemas porque elas falham antes na comunicação e nem percebem. Eu tenho um ditado, só para acrescentar, mas foi um ditado vago aqui que eu questionei essa pessoa e é muito comum, não sei se você já ouviu isso lá no Rio de Janeiro, aqui eu não vi muito não, mas no Rio eu ouvi muito, que eu sou responsável pelo que falo, não pelo que o outro entende. Uhum. Eu já ouvi isso e eu falei assim, não, peraí, tá errado isso aí. Eu já ouvi isso muito no jornal. Ah, é? Muito. E aí o repórter falava assim, a matéria está gerando uma polêmica. Eu falei, não, sou responsável pelo que eu escrevi, não pelo que o outro entendeu. Eu acho isso um erro. Um erro. Principalmente para quem quer comunicar, influenciar e alcançar pessoas no mundo de hoje. Porque no mundo de hoje, você precisa... a concorrência é muito grande. É muito grande. A pessoa, por exemplo, você que está nos assistindo agora, eu estou feliz. Porque você podia estar na Netflix, você podia estar passeando, você podia estar ouvindo algum influencer, mas você está aqui no SalaCast. Então, a retenção dessa audiência é muito importante. Então, se você não falar de um jeito que a pessoa vai entender, o que ela faz? Ela vai embora. Ela só passa o dedo assim, vai para o próximo. Acabou. Ela vai, aperta o X. Não quero mais ver. Então, eu acho que nós temos sim um compromisso de ser o mais claro possível, de compreender como a nossa audiência, o nosso público, os nossos seguidores entendem e entregar um conteúdo que vai fazer sentido para eles. E não somente para a gente. Então, acho que essa frase é uma frase que tem que ser enterrada e esquecida. Então, na hora que eu bati de frente, usando a nossa linguagem, né? Bati de frente, manda bala. É muita linguagem carioca. Às vezes eu chego no... Bonde pesado. É isso aí. Porque assim, eu chego em alguns ambientes aqui e aí eu uso
por mais que eu estou 2 anos e meio aqui, eu ainda uso muito algumas frases do Rio de Janeiro, que lá é, por ter sido, ou é, não sei mais, um local conhecido muito pela violência, e a gente vivenciou muito isso, Muito. e a gente acaba se adaptando à comunicação dessa forma. Uhum. Dentro de, ó, vou mandar bala, É. larga o aço, É. essas coisas todas. E é muito isso, muito, assim, peculiar do Lá Rio que- de Janeiro. nem todo mundo vai entender ou vai entender errado. Isso. Quando eu vim morar em São Paulo, as gírias que o pessoal que trabalha comigo fala, eu não entendia. E eles também não entendiam as minhas. E vira e mexe o cara fala assim, esses dias mesmo o cara falou assim, pô, o carreto deixou a gente na mão. Eu falei, o que é carreto, irmão? Acontece isso comigo. Eu falei, o que é carreto? Explica pra mim. Aí olha só, foi muito engraçado. Que aí o cara explicou, não, era um caminhão que ia buscar os materiais e levar pra não sei pra onde. E o cara não foi. Eu falei, eu entendi. E aí depois estava aí meu irmão e o cara contou a mesma história. Falou, pô, mas aí o carreto deixou a gente na mão. Aí o Thiago falou assim, o que é carreto? Aí eu falei, caminhão de mudança. Acabou. Ou frete. O frete, caminhão de mudança. Acabou, ele já entendeu o que é, mas o carreto a gente Não sabe. Então tem que saber, tem que perguntar, mas o que é isso que você quer falar? Eu não entendi, me explica. Mostra aqui um desenho, sabe? É Sim. isso. Eu vim do Rio, morando em São Paulo e casei com uma curitibana. Nossa! E lidando com um monte de gente do Brasil inteiro. E toda vez eu falava com ela assim. Ela falava assim, ó. Tô muito faceira. Eu falei, tá com raiva, tá feliz, tá triste? Ela, não, tô faceira, porque tu não entende? Eu falei, não, me explica o que é faceira. Eu falava capaz também, né? Ele contava uma coisa, eu capaz. Ele, o que é isso? Ele achava que eu tava falando rapaz errado. E isso é a comunicação, porque cada local, cada estado, município tem a sua comunicação. Claro. E é bom, como você falou, fazer pergunta. Muito. Entender a comunicação do outro, isso é um feedback. Uhum. E dentro disso, feedback bons e ruins. Eu consigo interpretar, Daniel, que todos são bons. Quando as pessoas vêm me criticar e às vezes com a intenção de querer até me ferir, eu consigo fazer um filtro, não 100% isso, mas eu consigo fazer um filtro que eu falo assim, cara, esse problema não é meu, esse problema é dela, esse problema é meu realmente, essa crítica realmente é válida e essa crítica vai me fazer crescer. Quando eu casei com a Nath e a gente não se entendia em quase nada, foi 3 semanas namorar, noivar e casar, ó que loucura, morar dentro de um estado que ninguém conhecia ninguém, era só eu e ela dentro de uma pandemia, aquilo foi uma loucura. E o que eu mais fazia era fazer pergunta, porque eu não entendia bulufa. E aí eu falava assim, toda sua crítica para mim é construtiva. Você vai me fazer subir de nível. Por quê? Porque era um desafio muito grande, depois de muitos anos sozinho, solteiro, vivendo numa casa gigantesca, no calor tremendo, no Rio de Janeiro, no Recreio e tudo mais, perto da praia, aquela coisa toda. E de repente eu me vejo dentro de um apartamento, com uma pessoa com uma cultura totalmente diferente, uma comunicação totalmente distinta, que eu não conhecia bulufa, com uma criança também de 1 ano e 3 meses, que eu não tinha nenhuma criança em casa, só um cachorro. E eu fazia pergunta e eu falava com ela assim, você me dando feedback vai me fazer crescer. Isso. Faz sentido Faz muito fazer sentido. pergunta para entender? Faz muito sentido. Porque se você não faz essa pergunta e esclarece, você vai pensar assim, essa aí não sabe de nada. Ela fala umas coisas que ninguém entende. Na verdade é só você que não entende. No universo dela todo mundo entende. Então a gente vai julgando e vai condenando as pessoas por uma culpa nossa, porque a gente não foi lá e esclareceu. A gente não eliminou o ruído que tem entre o emissor, né, e o receptor. Essa é a clássica da teoria da comunicação. Comunicação, você tem um emissor, ele vai disparar uma mensagem e tem um receptor. Só que para a comunicação acontecer, quem emitiu, ele precisa entender que o receptor entendeu o que ele falou. Que a mensagem os uniu e existe uma compreensão. Porque se isso não acontecer, é porque houve um ruído que impediu a compreensão da mensagem. Cara, isso é engraçado, é falado há tantos anos e as pessoas não dão importância. Tem gente que acha que se comunicar é só aprender a fazer uma live e gravar um vídeo para o YouTube. Não. Se comunicar no dia a dia. Pessoas que se comunicam bem, elas alcançam mais rapidamente os resultados. Principalmente quando ela depende de uma equipe. Porque
se ela dá o feedback, não era desse jeito, ela esclarece, ela alinha, essa é outra palavra do momento, né? Vamos alinhar. Vamos alinhar. Vamos ficar na mesma página. Então, quando as pessoas fazem isso, elas não vão ter retrabalho, elas vão chegar ao objetivo mais rapidamente. Por isso que a comunicação é importante em todos os momentos da vida, todos os momentos. Eu preciso estudar mais. E como você fala, e eu vejo você batendo sempre nessa tecla, e é válida, estudar é fundamental. Fundamental. Buscar mais conhecimento. Fundamental. É mais. Como eu falei, eu não entendia nada disso aqui. Hoje eu entro no YouTube para entender um pouco mais de câmera, porque quando um colaborador falha comigo, eu sei o que fazer. Uhum. Quando um colaborador não consegue vir, ou então tem outro, aí eu já sei o que fazer. Então, buscar conhecimento, estudar, você não depende. Sim. Você depende menos, vamos colocar assim? Depende de quem? Depende de quê? Depende da... Tipo assim, um exemplo. Terça-feira eu tive meia diária o tempo todo aqui com um curso que eu tinha que preparar o pessoal. Os dois rapazes que trabalham aqui, um foi para o Rio e o outro não pôde vir por força maior. E aí me falaram isso. 1 hora antes eu fui estudar. Como é que manuseava a câmera e o computador. Uhum. Eu não sabia nada. Uhum. E dado isso, eu consegui fazer o curso com mais outra pessoa, só mais uma pessoa, inclusive foi até a Nath, que a gente conseguiu entregar o serviço com louvor. E disso eu percebi que eu não precisava depender tanto desse pessoal. É verdade, verdade. E o conhecimento, ele vai transformar você. Por exemplo, eu passei 4 anos na faculdade de jornalismo sendo exposto a um conhecimento. Então eu entrei, era um menino do subúrbio do Rio de Janeiro, da zona norte do Rio de Janeiro, e 4 anos depois eu era um jornalista que tinha um diploma. O que me transformou? O conhecimento que eu recebi. Eu fui exposto a um conhecimento. Quando a gente começa a estudar, a praticar, a aprender, a gente vai subindo de nível. E a gente percebe que talvez a gente é capaz de fazer coisas que a gente não imaginava. Verdade. E por que você se tornou capaz? Porque você estudou, porque você parou para ler. Então, o conteúdo é transformador. E tem algo maravilhoso sobre o conhecimento. É que pessoas que são bem-sucedidas, um dia, infelizmente, elas podem quebrar, perder dinheiro. Pessoas que têm uma família feliz, infelizmente, se elas não cuidarem, elas podem quebrar a família. E aí a pessoa perde a família. Mas conhecimento ninguém tira de você. Ninguém rouba o conhecimento, porque está dentro de você. Então, ainda que você quebre emocionalmente, quebre financeiramente, se você tem um conhecimento ali, você consegue dar a volta por cima. Você consegue recomeçar sabendo o que precisa fazer, porque você aprendeu. Né? Então, conhecimento ninguém rouba de você. Por isso que as pessoas têm que correr atrás e se encher de conhecimento. Estudar. E ter conhecimento. Que vai fazer bem só pra gente. Sim. Pra gente. Eu canso de passar, às vezes, a tarde de sábado ou um grande pedaço do domingo lendo. Mas por que você não sai e vai não sei onde? Eu falei, não, cara, tem tanta coisa que eu preciso aprender para poder aplicar, para poder compartilhar. Mas você é feliz? Eu sou muito feliz. Eu não dependo de sair da vida noturna, não dependo disso. A minha alegria está no conhecimento, está em ajudar as pessoas, está em inspirar as pessoas. Então, o meu combustível, ele precisa estar sempre sendo cheio de conhecimento. Então é isso. Só que muitas pessoas não conseguem fazer isso. É um sacrifício, sábado à noite ficar em casa estudando. Você vai continuar sendo quem você é. Porque se você decidir reduzir o lazer, o entretenimento, os problemas que você Sim. mesmo cria e usar esse tempo para se encher de conhecimento, você vai estar subindo o degrau da vida, né, do desenvolvimento. Top. Daniel, deixa uma mensagem aí, assim, a que você sentir mais à vontade, mais assim, que está ardendo no seu coração. Não só você, eu vi lá ano passado o Destino, que foi perto da perda da mãe de vocês. Eu vi vocês, assim, foi lindo, porque vocês estavam cumprindo aquilo que Deus botou para vocês. Eu vi uma família, uns pilares, que é você, seu pai, seus irmãos, fazendo de forma assim honrosa, não se deixaram se abater com aquela...
eu não gosto de falar tragédia, porque eu acho que se fecha um ciclo e quando está com o Senhor, eu acho que foi cumprido. Mas aquele acontecimento, e vocês todos, a família Brunet, o seu irmão, o seu irmão Tiago, eu não lembro bem o Marcos, que o menino que trabalha aqui fala que não tem melhor. Ele fala, cara, não tem melhor, o cara que ministra louvor, não tem. Ele, assim, Marcos ele é demais. Gosta muito do Marcos. Passei a ouvir mais o Marcos por causa do Gabriel aqui. Que legal. Ele falou assim, cara, você não ouviu? Eu falei, já ouvi. Não, ele é um adorador. Aí eu falei assim, caraca, mano. E aí eu vou e consumo conteúdo do teu irmão, do Thiago, desde quando ele começou, quando eu tava no Rio, e agora consumindo o seu. Porque a tua família, teu pai fala sobre família, e tua família é bênção, e tem transmitido, tem se comunicado muito bem acerca do reino, do posicionamento, não só a comunicação, mas o pouco que a gente vê que realmente vocês vivem isso, não só fala, entende? Não é um fictício, não é um produto somente, lógico, vocês têm os produtos de venda e tudo mais, normal, de boa, é válido, mas vocês vivem isso. E eu queria pedir você com muito carinho que você compartilhasse assim um pouco o que arde no teu coração como indivíduo, não com um expert da comunicação, mas como o Daniel, o homem que Deus levantou para ensinar a comunicar. Amém. Obrigado pelas palavras bonitas. É bom ouvir, né? Quando elogiam a nossa família. E eu amo muito meus irmãos, meu pai, minha mãe que está com Jesus agora. E, enfim, a gente, graças a Deus, criou um elo que é muito forte, né? E sempre que a gente pode, a gente está junto. Teve umas 2, 3 semanas atrás, o Marcos mora na Argentina. E a gente falou, Marcos, vem para o Rio, vem para São Paulo, vamos passar pelo menos um dia juntos com o papai e tal. E ele veio. Nossa. Passou um dia aqui, ele veio um dia, passou um dia, no dia seguinte ele foi embora. E foi ótimo, porque a gente marcou a agenda, era uma terça-feira, a gente ficou o dia inteiro junto, oramos. Gostoso. Porque eu acho que a família, ela é um lugar de proteção. A família, ela precisa ser, infelizmente, a gente tem muitas famílias em crise. Porque às vezes as pessoas, elas querem fazer valer a vontade delas. E não entendem que uma família tem que ter uma direção e elas têm um coletivo, e são pessoas diferentes que precisam se entender. Então, eu acho que muitas pessoas que tiveram péssimos exemplos de família, de pai, de mãe, e são feridos por isso, têm que buscar um caminho da cura. E eu não tenho dúvida que Jesus cura essas feridas. As pessoas têm que perdoar. Por quê? Porque elas não tiveram uma família legal, mas elas podem criar uma. Pode começar a partir dela, né? Então, eu acredito que a gente precisa influenciar as pessoas na direção do bem. Meu pai fala sobre família, eu ajudo muito ele, né? Com a minha habilidade de comunicação, eu estou sempre em contato, pai faz isso, pai não sei o que, olha, tá funcionando isso agora no Instagram. Ele tem 70 anos, né? Então ele não vai conseguir ficar correndo atrás de qual é a tendência. Mas eu faço isso, falo, pai faz isso, por quê? Porque eu sei que a mensagem dele vai alcançar e transformar muitas pessoas, e eu estou cumprindo o meu propósito, não só de filho, mas de compartilhar o conhecimento que eu tenho do meu pai. E porque a gente vive num mundo, Cândido, que tem muita influência ruim. Tem muita influência ruim. Se você acessar a rede social agora, você vai ver alguém fazendo algo que você fala, nossa, que horror. Isso eu jamais faria. Se você ligar a televisão, você vai ouvir uma história que fala, meu Deus, como tem coragem. Só que essas pessoas, elas estão aí influenciando. Elas estão aí dizendo o que tem que fazer. E às vezes o que tem que fazer, segundo elas, é completamente diferente do que a gente acha que tem que ser feito. Agora, qual é a diferença? Elas estão falando e a gente está falando o quê? Verdade. Tem gente que aqui vai perder tempo, sei o quê, criticando fulano. Ah, ciclano, Beltrano não devia fazer isso. E tá errado. Mas beleza, tá criticando. E por que ela não está fazendo algo que vai ser uma alternativa para as pessoas? Então acredito que a gente vive numa época em que nós precisamos ser a boa influência, nós precisamos ser a mensagem que vai transformar as pessoas. E a gente pode fazer isso individualmente, com o nosso vizinho, com alguém da nossa casa, do nosso trabalho, ou a gente pode fazer isso nas redes sociais para uma multidão, né? Mas tudo começa com uma decisão que nós temos que tomar, falar, eu vou descobrir qual é a minha mensagem, eu vou treinar e eu vou começar a entregar.
né? Porque o mundo de hoje precisa de uma boa influência. E eu espero que você que esteja nos acompanhando agora seja essa boa influência que o mundo precisa, tá bom? Muito obrigado pelo convite, tá? Daniel, muito obrigado pelo carinho, obrigado por ter aceito. Foi um prazer. Para mim, foi transformador, está sendo transformador. Obrigado pelo teu, como a gente usa aqui, né? A comunicação, o transbordo. E o transbordo é quando a gente está em excesso. O transbordo sempre é de dentro para fora, nunca é de fora para dentro. O transbordo é quando você tem algo realmente que sobressai dentro de você e vai irradiar o outro. E dentro da comunicação tem muita gente seca querendo transbordar. Isso é muito triste. E fazer uma análise daquilo que realmente a pessoa está te oferecendo e ver se faz sentido para a sua vida, eu acho que você já tem uma boa visão daquilo que você vai comunicar. Uhum. E o que eu fiz partiu do teu irmão e aí toda a família foi isso, olhar e falar assim, essa família aqui tem muita coisa para agregar na minha vida. Então, dentro disso, eu recomendo todo mundo, a família Brunet. Obrigado. Daniel, Marcos, Tiago, o pai dele, qual o nome do teu pai? Dário. E agora eu lembrei, era Dário, eu lembro que lá no Team falou. E deixa as suas redes sociais, as pessoas precisam conhecer mais da sua família, mais de você. A comunicação é fundamental, a boa comunicação é fundamental. Antes aqui, gente, no offline, ele me interrompeu aqui, me ensinando, agregando, gerando valor aqui, e eu vou pegar isso e vou fazer em todos os outros podcasts. Isso aí. Todos. Bom. Essa abordagem inicial vai. Então, faça isso, aprenda com esse homem que tem muito que agregar. Ok? Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, cara. Que agradeço. Você que está nos acompanhando em casa... Ó. Vamos lá. Eu que agradeço. Você que está nos acompanhando em casa, o meu Instagram é Daniel Brunet 8, o numeral. E no YouTube eu tenho o canal Daniel Brunet. Segunda-feira vai ao ar o Pode Comunicar, que é um podcast que eu faço sobre comunicação, podcast que destrava a comunicação das pessoas. E eu tenho feito, nesses últimos dias, uma série sobre as parábolas de Jesus. Porque parábola é comunicação, Sim. É storytelling. É um termo que não existia naquela época, mas Jesus já fazia o que muitos fazem hoje e ensinam hoje. Então eu conto, né, as parábolas no Pode Comunicar, que também está no Spotify e no Deezer. E quarta-feira vai no meu canal no YouTube o Histórias que Transformam. Eu conto alguma história, tanto da Bíblia como do dia a dia, do mundo secular, o sucesso de grandes empresas, como é que aconteceu, para que essas histórias inspirem as pessoas. Então eu te convido a acompanhar nas minhas redes, Daniel Brunet 8, canal Daniel Brunet. Vai ser um prazer ter você por perto. Desejo saúde e paz a todos vocês. Obrigado, gente. Tudo que ele falou aqui a gente vai botar na descrição desse vídeo. Você clica lá no link e você vai ter o acesso direto ao Daniel. Obrigado e que Deus continue te abençoando ricamente. Tamo junto. Amém. Paz. Amém. Valeu.